Sempre uma grande alegria poder estar aqui trazendo as melhores informações do universo rural. E lembrando que o STR de Vacaria e Muitos Capões está comemorando, já está em festa, 60 anos de atividades em nosso município. Vai ser comemorado dia 23 de abril de 2022, 60 anos. E olha só, que a gente já está, pelo menos algumas pessoas vão receber, que bom que fossem muitas, né, milhares, mas em relação até mesmo ao custo, né, algumas pessoas estarão estampando no peito aí o bottom comemorativo dos 60 anos do STR de Vacaria e Muitos Capões. Diz assim: uma história, muitas vidas. E a data, 23/4/2022. Sérgio, rapidamente, antes de falarmos do 7 de setembro, no outro dia você trazia uma recordação, né, dos 60 anos. Hoje, o que vem na memória quando falamos de 60 anos, pode ser fato pitoresco, engraçado ou não, para trazer a memória aqui. Eu não lembro se você falou, foi Falei. do dentista lá, Do né? dentista, é. Não, essa história é interessante, ali entre a encruzilhada do Orlando até na Capela da Saúde, aqui no Monte Alegre. Na época era o 8º distrito de Vacaria. E tem um morro, né, mas é um morro bem forte, era conhecido como o Morro do Adelar. E aí o Gilberto e o Dr. Machado vinham com a caminhonete e com o trailer atrás da caminhonete. O trailer odontológico. Isso, né? Odontológico. Quem é mais associado há mais tempo lembra do trailer. E vinham os dois batendo aquele papo na caminhonete. Dali a pouco, quando eles olharam para o lado, o trailer estava do lado da caminhonete, passando pela caminhonete. E aí o Gilberto disse: pô, mas olha só, esse trailer é parecido com o nosso do sindicato. Tinha escapado, quebrado o engate do trailer atrás, né, da caminhonete, e o trailer vinha podando a caminhonete na descida. Que situação. Né, então, são fatos assim que eles contam e a gente fica imaginando a cena, né, porque vai parar numa descida daquela com o trailer e tudo, né, como é que eles se arrumaram daí. Essa história o Gilberto tinha me contado numa vez que a gente estava fazendo aquele roteiro de entrevistas Nossas Comunidades Rurais, que foi ao ar aqui, inclusive, na Rádio Fátima. E aí, então, o Gilberto providenciou um salame, pão, umas Coca-Cola, acho que era, refrigerante, suco. E nós paramos na beira da estrada, debaixo de uma sombra, e ele começou a me dizer dessas histórias, mas eu não acredito nisso. Como é que pode, né? O trailer desprendeu e começou a ultrapassar a caminhonete e achando graça que era parecido. Mas que olha só que parecido com o nosso. Eu só não lembro como é que ficou o trailer, se deu perda total ou não. Não, eles conseguiram, diz que foram segurando a caminhonete devagarinho, né? E aí ele encostou na carroceria atrás e parou. Eles conseguiram dar a volta na situação. Que bom, né? Conseguiram dar a volta. Então tem várias histórias assim que daria para escrever um livro só das histórias que acontecem nesse período aí dos 60 anos de história, né? Mas quem sabe a gente não reproduz essa anedota em vídeo aí. Pois é, porque teria que arrumar um trailer, uma caminhonete aí, montar esse fato pitoresco. E tem outros, né, que acontece com coisas. Tem uns que não dá nem para contar aqui, né, porque são histórias que aconteceram com os médicos e histórias assim engraçadas que, né, umas que são pesadas até, então são histórias interessantíssimas assim que... Se fosse trazer o Dr. Disseu aqui, tem umas... conta, ele deve contar um monte, né? Porque... Histórias do consultório? A história do consultório. O falecido Dr. Matheus também contava muito, né, de pessoas que iam lá e acabavam, na verdade, nem consultando, porque era mais uma consulta psicológica, né? Que pediam, não precisavam nem levar receita de remédio, né? Então, e ele contava, claro, ele não fazia nome, né? Mas ele já emendava um pouquinho, né? Ajeitava a história, saía uma história que às vezes a gente tinha que dar risada depois das histórias que saíam. Então são tudo histórias que acontecem. E no dia a dia ainda agora acontece, né? Porque chega pessoas, às vezes, que chega lá e diz: eu vim buscar um papel, mas que papel? Eles não sabem que papel vão buscar. Então... Só sei que vim buscar um papel. Vim buscar um papel. Então pega um papel, então. Então, assim, são histórias, às vezes, que a gente tem que, né? E a gente entende a humildade das pessoas, né? Sim. E por isso que eu acho que tem o sindicato, porque imagina o sindicato, sem o sindicato, para essas pessoas que muitas vezes vêm uma vez a cada 2 meses, uma vez por mês, para fazer esses papéis, né?
atrás desses documentos se não tivesse assim, chega em certo escritório, a pessoa nem atende, nem bom dia não diz, né? Então, a gente ali pelo menos tenta atender de uma forma sempre melhor. Claro que a gente não consegue sempre atender todo mundo igual, né? Ou sempre bem, mas a gente faz sempre o possível e o impossível para isso. Muito bem. E é por isso, assim a gente tem a ideia de como é importante comemorar uma data desta, não é? 60 anos de atividades do STR de Vacaria e Muitos Capões. Agora, nesse embalo de comemoração, eu fazia a pergunta, inclusive, no final do bloco anterior, no início deste. Brasil, 7 de setembro, a marca data da independência. Estamos aí numa fase de comemoração ou de lamentação? Bom, primeiro eu diria o seguinte, que 7 de setembro é terça-feira, eu tenho até medo que chegue terça-feira. O Brasil está um baril de pólvora. Pelo motivo seguinte, nós temos hoje... bem claro no Brasil dois lados, né? O lado da esquerda e o lado da direita, né? Os dois lados estão se movimentando aí para fazer atos, fazer passeatas, fazer atividades. Isso é um risco, é um perigo, né? Eu sei Porto Alegre, por exemplo, vai ter atividades aonde um grupo vai se encontrar com o outro, ou vão cruzar pelo menos nas ruas onde os outro pessoal está. Isso poderá não dar coisa boa, né? Em outras cidades, Brasília, por exemplo, vai ter uma mobilização enorme. Tem gente aqui do Rio Grande do Sul, não sei aqui de Vacaria, mas tem gente aqui do Rio Grande do Sul indo com ônibus, indo com máquinas, caminhões carregados de tratores para ir desfilar em Brasília. O que significa isso? O que representa isso? É uma situação bem complicada, eu acho. Eu diria o seguinte, olhando o lado do assalariado rural, do pequeno agricultor familiar, eu diria o seguinte, hoje não se tem o que comemorar e não se tem o que ir para a rua com bandeira nas costas. Eu acho que teria sim motivo para a gente ir para a rua para reivindicar, isso sim. Conta da luz, a conta do diesel, da gasolina, aumento da alimentação, retirada de direitos. Eu vi agora há poucos dias diminuição dos programas de financiamento da agricultura familiar, que caíram, foram retirados 4 programas. Tá? Isso sim é motivo para reivindicação. Agora, ir comemorar, eu acho que é meio arriscado. Eu, pelo menos, terça-feira vou estar lá no sítio trabalhando bem quieto. Não vou nem aparecer nesses movimentos, nem num lado e nem do outro. Porque eu acho assim que quem vai para um lado vai afrontar o outro lado, ambas as partes. E isso não cai bem para um país. Eu acho que não é momento agora de estar, quem sabe até, promovendo aí uma revolta, alguma coisa. Eu tenho bastante medo com isso. Eu vi algumas decisões não, entrevistas aí de pessoas do próprio Exército, da Marinha e da Aeronáutica, enfim, dizendo que estão preparados para qualquer coisa que aconteça no país no dia 7. Então, isso, que nem eu disse, é um baril de pólvora, pode dar coisa que não presta nesse 7 de setembro. Tomara que não. Vamos aguardar. Vamos aguardar, porque a minha opinião, independente se é A ou B ou C, enfim, eu acho que tudo que é extremo é prejudicial. Eu acho que os extremos, né, lá na ponta da extremidade, assim, isso é delicado, porque se alguém fala de um lado, é porque é contra o outro. Se fala do outro, não, a gente não pode ter opinião, não pode expressar nada, porque ou você é um ou você é outro. Não é nada disso. Eu acho que a questão é dos extremos, né? Nós estamos numa situação muito complicada, Bonese, porque eu, pelo menos, a gente precisa, muitas vezes, tu tem que ter uma opinião, tu tem que ter um lado, tu tem que te posicionar muitas vezes. E está sendo complicado quanto a isso. Né? Porque se tu te posicionar por um lado, ou tu é Bolsonaro, ou tu é Lula. E não é isso as coisas. Para tu ter uma opinião de não concordar com aquilo que o Bolsonaro faz, por exemplo, não é ser do Lula. Para dizer que o Lula fez alguma coisa boa no passado, então não é ser do Lula. Quer dizer, então é bem difícil hoje ser, principalmente de liderança sindical, onde há uma marcação ainda maior. Há quem diga que nós somos vigiados 24 horas por dia, né?
do que a gente faz, do que a gente está falando, enfim. Então é bem complicado e por isso que eu digo, é um momento muito perigoso, é um momento muito arriscado até no que se fala. Bom, Sérgio, vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Bom, o que mais aí para a próxima semana também? Não, acho que só rapidamente da agenda, então, dessa semana. Na segunda nós tivemos aquela reunião de emprego e renda. Na terça, uma reunião da campanha dos agrotóxicos. Bonese, te lembra, né? Nós estivemos lá em Porto Alegre trabalhando junto com a doutora Dando Ana algumas Paula, opiniões lá. com a doutora Suzete, o pessoal da Wanda, Gabirotti também. Do pessoal do Ministério Público Federal e da Secretaria Estadual está andando, foi liberado os recursos, inclusive nós vamos ouvir aqui na Rádio Fátima também chamadas com relação aos cuidados que a gente precisa ter quando vai usar o agrotóxico. Então, aquilo que nós... Eu posso falar que eu participei coisinha de nada. Tem umas vírgulas lá também. Tem, né? Tem. Graças a Deus também estou colaborando com isso, estou na comissão que a gente estuda isso e essa semana foi bastante corrida, até porque estamos fechando todo o material de divulgação. Ainda na terça tivemos então aquela audiência com a doutora Bruna, na quarta nós tivemos mais uma reunião da campanha dos agrotóxicos e na sexta-feira, ontem, portanto, a reunião da CTB. Na próxima semana, então, segunda e terça, não haverá atendimento nem aqui nem lá em Muitos Capões, em função de terça-feira ter o 7 de setembro, então na segunda não haverá atendimento. Quarta e quinta, reunião da diretoria da FETAR em Porto Alegre. Na quarta-feira, 8h30 da manhã, reunião do Conselho Municipal de Saúde, onde a prof é a nossa presidente e vai estar participando. Nas 14 horas, na quarta-feira, nós temos uma audiência com o Ministério Público do Trabalho, também para tratar assuntos com relação ao não cumprimento das convenções coletivas de trabalho. E na próxima sexta-feira, então, todas as sextas-feiras de manhã, às 9 horas, a gente tem reunião da diretoria da CTB. Nós gostaríamos de convidar, então, a nossa liderança para o dia 14, né, para participarem da importante reunião que acontece. Mas antes vamos fazer a leitura do edital de convocação. Nós teremos também no dia 14, então, a assembleia e depois a reunião da diretoria, liderança, no mesmo dia. Atenção então, o Sindicato dos Trabalhadores e Assalariados Rurais de Vacaria com base intermunicipal para Vacaria e Muitos Capões, inscrito no CNPJ número 98.520.200/0001-48, com sede à Rua General Lima 445 no centro, convoca todos os associados da entidade sindical do município de Vacaria com base intermunicipal para Vacaria e Muitos Capões, da base territorial RS, a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 14 de setembro de 2021, tendo como local a sala de reuniões Henrique Bernato Poloni, na Rua General Lima 445, no centro do município de Vacaria, às 10 horas em primeira convocação, e caso não houver número legal de associados presentes, será marcada uma segunda convocação para meia hora após, isto é, para as 10 horas e 30 minutos, com qualquer número de associados presentes, para deliberar sobre a alteração estatutária. Primeiro, para incluir na redação do artigo 1º, que define a categoria profissional representada, a expressão, abre aspas, nos termos do Decreto-Lei 1166/71, em área igual ou inferior a 2 módulos rurais, fecha aspas, segundo outros assuntos relacionados ao anterior. Vacaria, 11 de agosto, assina Sérgio Ponleto, presidente. E atenção então para a relação da liderança que deve estar presente nesta reunião. Sérgio Ponleto, Francisco Inês Anela de Almeida, Giovanni Bisotto Vanzetto, René Alves Cusi, Cândido Tadeu do Nascimento Borges, Alexandre da Silva Borges, Jaime Luiz Marcolin, Lindomar de Lima Melo, Eliane Ana de Oliveira Godoy, Alvinda Rodrigues Herves, Adelúcia Souza Teixeira, Eva Solange Rodrigues Ponleto, Enedil Alves de Almeida, José Clóvis Lisboa de Abreu, Margarida Foquesato Zardo, Nelly de Vargas Souza, Osvaldo Rodrigues da Silva, Milton José Carvalho, Leonilda Passarim, Maria Vargas Borges, Ieda Panassol de Souza, Nadir Maria de Oliveira Silva, Valdemar de Bastiani, Inês Onlibone Albino Francisco Ponleto, Alice de Vargas Lima e Amália Trevisan Ponleto. Esses nomes devem comparecer, estar nesta reunião do dia 14 de setembro, Sérgio Ponleto. É uma convocação, então todos devem estar a partir das 9 horas da manhã. O ITR, CCIR, o cadastro da uva, também o Gilberto está fazendo, então o ITR e o CCIR até o final do mês, agora de setembro, né?
pessoal trazer os ITR, o CCIR do ano passado, o cadastro da uva também. Semente de milho, ela já está à disposição de quem fez o pedido. É bom dizer que tem que ser a pessoa mesmo que fez o pedido, porque a pessoa tem que assinar, colocar o número do CPF. As contas de luz também do interior do município de Vacaria, elas se encontram no sindicato, é bom que o pessoal retire. Mesmo aqueles que têm a conta de luz em débito em conta, é bom que retire, senão vai ficar lá aqueles montes de conta de luz. E a terapeuta Carla Panassol, dia 17 agora de setembro, às 10 horas, e a quiropraxista, aliás, a Natália, dia 21 de setembro, às 13 horas da tarde. Esses nossos avisos, informações dessa semana, Bonese. Deu pros cocos, acabou que era doce o programa, agora só sábado que vem. Um bom final de semana a todos, um bom feriadão e uma boa tarde a todos. Boa tarde.